Mata e eu fico com você. Essas foram as palavras que mudaram tudo. Uma frase simples digitada em um aplicativo de celular que, segundo a polícia, foi obedecida à risca por uma adolescente de apenas 14 anos. O que poderia levar um filho a se voltar contra a própria família? Seria influência, manipulação ou um pacto sombrio disfarçado de amor? Naquela madrugada silenciosa, nada parecia fora do comum. Não houve gritos, não houve barulho, nenhuma movimentação suspeita que pudesse antecipar o horror que estava por vir. Mas quando o sol nasceu, 3 pessoas estavam desaparecidas. E o silêncio dentro daquela casa escondia um segredo muito mais sombrio do que alguém poderia imaginar. O garoto, com frieza inacreditável, fingiu normalidade. Inventou uma história para encobrir o que tinha feito. Disse que os pais tinham levado o irmão para o hospital, que ele estava bem. Mas não havia nenhum registro de atendimento, em nenhum lugar. Desconfiados, familiares acionaram a polícia e foi aí que a verdade veio à tona, enterrada no fundo do quintal. Itaúna, uma cidade pacata no interior do Rio de Janeiro, nunca imaginou que aquela tranquilidade fosse destruída por um ato tão brutal. Na madrugada de 21 de junho de 2025, um pai, uma mãe e um bebê, de apenas 3 anos, foram executados com frieza, vítimas do próprio filho. O suspeito, que confessou o crime, tentou esconder os corpos na cisterna do quintal. Limpou o chão com produtos químicos para apagar as evidências, tentando arrastar os cadáveres sem deixar rastros. Nas redes sociais, a família parecia perfeita. O pai chamava o garoto de companheirinho e amigão em postagens carinhosas, elogiando-o como aluno exemplar e irmão cuidadoso. Uma imagem de felicidade e união que ninguém desconfiava esconder tamanha traição. Agora, a mesma casa que guardava momentos felizes se tornou palco de uma tragédia que até os investigadores mais experientes têm dificuldade para compreender. Depois do crime, o adolescente fingiu que nada havia acontecido. Inventou uma história para familiares e amigos, mas a avó e o tio começaram a desconfiar. Eles acionaram a polícia, que rapidamente iniciou uma investigação intensa. Em poucas horas, a farsa desmoronou. Sem registros hospitalares e com um cheiro forte vindo do quintal, a polícia descobriu o horror escondido. Os corpos da família estavam dentro da cisterna. O jovem foi apreendido e, diante das evidências, confessou triplo homicídio com uma frieza que assusta. Ele contou o que fez sem demonstrar arrependimento. Uma frieza perturbadora para alguém tão jovem. Mas o que levou um filho amado a se tornar um assassino cruel da própria família? As respostas começaram a surgir nas investigações. A motivação, segundo as autoridades, estava ligada a uma proibição imposta pelos pais. O garoto não podia viajar para encontrar uma namorada virtual, uma adolescente de 15 anos de Mato Grosso, a mais de 1.500 quilômetros de distância. Eles se conheceram jogando online, mantinham contato há 6 anos, e o relacionamento virtual havia se tornado sério. O plano de se encontrarem pessoalmente foi vetado pelos pais, que proibiram terminantemente a viagem. Essa proibição teria sido o estupim para o crime. Você não vai se encontrar com essa garota. Eu e seu pai não permitimos. Não foi um impulso cego, mas um crime premeditado, cuidadosamente arquitetado. A namorada virtual, também apreendida em Mato Grosso, participou ativamente do planejamento macabro. As mensagens interceptadas revelam um roteiro assustador. Discutiam qual arma usar, se uma faca ou a pistola do pai. Combinavam usar luvas para não deixar impressões digitais e como ocultar os corpos. Chegaram a sugerir dar os corpos para porcos comerem, numa tentativa horrenda de eliminar evidências. Para esses 2 jovens, a linha entre realidade e virtualidade estava distorcida. Tratavam os pais como personagens de videogame em suas conversas. Consumiam juntos conteúdos violentos e se inspiravam em histórias de filhos que cometiam crimes contra as próprias famílias. Eram fãs de um jogo de horror chamado The Coffin of Andy Lilly, cuja trama envolve irmãos assassinando os próprios pais. O jogo chegou a ser proibido na Austrália por sua extrema violência. Eles assistiam vídeos sobre o jogo e citavam detalhes em seus chats, usando a ficção como inspiração para agir na vida real. O garoto usava um perfil falso nas redes sociais, chamado John Wick, em referência a um famoso assassino do cinema, para se comunicar com a namorada. Em uma postagem, chegou a homenagear Kevin, personagem do filme Precisamos Falar com Kevin, que conta a história de uma adolescente que comete uma chacina numa escola.
As autoridades descrevem que eles viviam imersos em violência virtual e fantasias perturbadoras. Nas mensagens, fica claro quem controlava quem. A garota exercia domínio emocional sobre o namorado, que dizia estar disposto a obedecer qualquer ordem. Ela chegou a ameaçar terminar o relacionamento caso ele não matasse a família. Uma prova de amor insana, aceita por ele. Na madrugada do crime, eles trocavam mensagens em tempo real. Após o primeiro disparo, o jovem escreveu: "Matei meu pai." A resposta fria veio na hora. "Atira nela agora", ordenou a garota, referindo-se à mãe dele. Ele cumpriu a ordem e matou a mãe. Nem o irmãozinho de 3 anos foi poupado. Apesar da namorada ter dito que não queria que o caçula morresse, o adolescente decidiu matá-lo enquanto a família dormia. A frieza do ato chocou a todos. Minutos após os assassinatos, o garoto enviou fotos dos corpos para a namorada. A reação dela foi perturbadora. Disse que sentiu nojo das imagens e chegou a reclamar que ele ficou offline por alguns minutos durante os disparos. Em seguida, declarou orgulho pelo que ele fez. "Nunca pensei que alguém fizesse isso por mim", escreveu, impressionada com a prova de devoção sanguinária. Com essas evidências, ficou claro que o crime foi meticulosamente planejado pelos 2 adolescentes e que a tragédia não pararia ali. Novas mensagens indicam que planejavam um encontro para matar mais pessoas. O próximo alvo seria a mãe da garota em Mato Grosso. A ideia é que o garoto fugisse até lá, levando a arma do crime para juntos assassinarem a mãe dela. Além disso, havia menção a eliminar a avó paterna do garoto, que desconfiou do desaparecimento e chegou a encontrar a arma escondida, mas desistiram para não levantar suspeitas. Ou seja, o plano era uma sequência de crimes, num pacto aterrorizante entre os dois. Hoje, as consequências do ato premeditado estão em andamento. O adolescente de 14 anos foi apreendido em flagrante e está internado provisoriamente em um centro socioeducativo, aguardando decisão judicial. Ele vai responder por ato infracional equivalente a triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A namorada virtual de 15 anos também está detida, enfrentando acusações pela participação ativa no crime. Relatos da investigação revelam que eles já discutiam a ida dele para Mato Grosso, tentando até angariar recursos para essa fuga, como sacar FGTS, vender carro e casa e até forjar autorização de viagem. Em suas mensagens, mostravam a intenção clara de continuar a série de assassinatos, envolvendo suas famílias. O que fica claro nessa história é o quanto a linha entre o mundo virtual e o real pode ser perigosa, especialmente para adolescentes vulneráveis. O menino e a menina estavam imersos num universo violento e distorcido, onde a influência de jogos, vídeos e redes sociais alimentava fantasias sombrias que culminaram numa tragédia real. Este caso também lançou um alerta para famílias e sociedade. Será que sabemos o que nossos filhos assistem, com quem falam e o que sentem? Muitas vezes, o perigo não está nas ruas, mas no silêncio dentro de casa, no isolamento e na falta de diálogo. Essa história não é apenas sobre um crime brutal, mas sobre ausência, distração e o vazio emocional que pode crescer em uma família até ser preenchido por forças destrutivas. Aqui vai um alerta verdadeiro. É preciso que haja presença, conversa e proteção na rotina familiar. Para muitos, a fé é o alicerce que mantém a família unida, um caminho para afastar influências negativas. Onde Deus não está, outras forças podem entrar. Se essa história te tocou, deixe seu like agora. Comente aqui embaixo a sua opinião. Você acha que esse crime foi resultado de amor distorcido ou da falta de direção familiar e espiritual? Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez esteja perdendo o controle do que acontece dentro de casa sem perceber. Que Deus abençoe você e sua família e que Ele esteja sempre presente onde importa, no seu lar. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que revelam o lado oculto da vida e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão gostar. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.